Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença, agradecer à Rita Rato, que é o Museu do Aljube, por nos acolher no lançamento deste livro, que eu acho que é o teu primeiro livro individual, certo ou não? É, não é? Da Mariana Mortágua, No Sonho Selvagem do Alquimista, que, ao contrário de algumas más línguas, não é sobre... Não é um thriller, nem não é uma história de detetives, quase. Mas eu queria só agradecer, em nome da Tita da China, ao professor Quintanilha por estar a apresentar o livro e à confiança da Mariana, a quem eu tenho chateado há uns anos, que nem a conhecia pessoalmente quando comecei a chateá-la para ela escrever. Mas na altura, para além de eu reconhecer uma série de qualidades do trabalho dela enquanto política, não tinha noção que ela escrevia tão bem e tão claro. E mais surpreendida ainda fiquei com a forma como ela me conseguiu explicar a mim, que tenho muita dificuldade nestes temas de banca, créditos. É um assunto, todo este mundo é um mundo em que nós estamos submergidos, mas eu pessoalmente não entendo metade das coisas. Foi muito importante, de facto, ter lido este livro, e é com muito orgulho que a Tita da China está a publicar, porque acho que as pessoas que lerem vão perceber um bocadinho melhor o mundo em que estamos. Portanto, eu queria agradecer à Mariana por ter escrito o livro e por ter apostado em nós, numa editora independente, que aliás condiz, não é? E queria só passar então a palavra ao professor Alexandre Quintanilha. Muito obrigada. Pois, é muito importante que seja uma editora independente, porque cada vez há menos, e portanto ainda bem que isso aconteceu. Bem, eu gostava de começar por vos dizer que quando a Mariana me convidou para fazer este lançamento, eu desatei-me a rir, porque eu de economia sei muito pouco, ou quase nada, e a ideia de tentar fazer jus a um livro que tenta transmitir o que é que tem vindo a acontecer na área da moeda, do crédito, da banca, durante não só os tempos mais recentes, mas começando muito, muito atrás, parecia-me um desafio impossível. E, portanto, eu levei uns dias a ver se ganhava coragem para aceitar o convite e não dizer muitos disparates aqui convosco. Portanto, eu gostava de primeiro agradecer a confiança que a Mariana mostrou em pedir que eu falasse sobre este livro. Eu acho que por duas razões. Primeiro, pedir a um físico teórico, que é o que eu sou, que depois se converteu em biofísico e que passou uma grande parte da sua vida a demonstrar que o oxigênio, apesar de ser essencial à vida, também é altamente tóxico, e que depois andou a estudar uma série de outros gases que influenciam o clima e várias outras, a atmosfera, a biosfera, etc. E pedir a esse físico teórico que leia e comente um livro sobre as funções e as disfunções, como eu disse há bocadinho, da moeda, do crédito e dos bancos, eu acho que demonstra duas coisas. Primeiro, é uma coragem e vontade enorme de arriscar da Mariana, ter-me convidado para vir aqui falar. E, da minha parte, eu gosto muito de uma expressão americana que é chutzpah. Chutzpah é uma espécie de lata, é uma expressão muito, muito sonora. E, portanto, da minha parte, mostra chutzpah e lata para eu vir aqui tentar transmitir-vos um pouco daquilo que este livro representa. Mas aceitei
aceitei, não estou arrependido. Aliás, ela deu muito pouco tempo para eu ler. Isto foi há 10 dias atrás, mais ou menos. Não é? E que se calhar não foi mal, porque a gente, quando tem pouco tempo, tem mesmo que ler. E não põe na banca de cabeceira à espera que o tempo venha. E, portanto, eu não estou arrependido, e também por várias razões. E gostava de falar algumas delas um bocadinho. Primeiro porque, não é por nenhuma ordem de importância, mas eu aceitei porque frequentemente aprecio as intervenções da Mariana. Nem sempre estou de acordo com tudo, mas gosto muito da forma, respeito muito a forma como ela trata os problemas naquela casa em que nós estamos em conjunto neste momento. Em segundo lugar, porque também apreciei, conheci melhor e aprecio muito a forma de estar da sua irmã, da Joana, que eu vim a conhecer durante bastantes anos, quando estive na Comissão de Educação, e ela também lá esteve, onde fazia intervenções, e portanto eu estava com ela e ouvia quase todas as semanas, às vezes várias vezes, e portanto também aprecio muito a forma dela estar, a forma dela estar como Joana. E depois senti também, a terceira razão é que senti uma empatia grande com a sua mãe, que está aqui hoje, e que eu conheci numa feira em Lisboa. Eu jogava que era uma feira de chocolate, mas ela disse que não, era uma feira do Natal. Eu acho espantoso que eu tenha ido a uma feira do Natal de chocolate, mas pelos vistos foi lá que a vi, e ela veio falar comigo, a dizer-me que era mãe da Joana, e eu confesso que tive uma empatia muito grande. Falámos só durante 15 segundos, não foi mais do que isso, mas foi assim instantâneo. Eu estava com o Richard e portanto, senti também essa grande empatia. Em quarto lugar, isto vocês vão achar, calhar curioso, é porque ao ler o livro, eu só reparei isto mais no fim, eu reparei que o livro menciona várias vezes uma mulher, a Anne Pettifor, que a Mariana não sabe, mas eu fui o padrinho de casamento dela. Eu fui o padrinho de casamento da Anne Pettifor em Joanesburgo, numa altura em que eu às vezes dormia como é que se chamava? Em casas em que os jovens viviam, uma espécie de repúblicas, e ela casou-se com o David Pettifor, que era um físico, andava na minha turma comigo, e que infelizmente faleceu recentemente de uma doença grave, e de quem eu fui um amigo íntimo, mas mesmo muito íntimo do David, há 6 décadas. E, portanto, esta coisa de perceber que a Anne Pettifor aparece, a Anne, que depois passou muitos anos a viajar pela África e a perceber como é que os países africanos lidavam com as questões financeiras, foi para mim também uma revelação que eu achei. Esta coisa, o mundo é pequenino e a gente encontra-se mais tarde. E a quinta razão é o título, porque no Sonho Selvagem do Alquimista, eu não tenho a certeza se é claro neste título que o alquimista é visto positivamente ou negativamente. Não tenho a certeza, acho que é uma mistura das duas coisas. E fez-me pensar também numa série de livros que eu já li há muito tempo, de uma grande historiadora inglesa, Frances Yates, que tratou do papel da prática e do pensamento mágico na compreensão do mundo natural durante a Renascença. Ela estudou aquela transição entre o hermetismo e o pensamento mágico dos alquimistas na passagem para a ciência. E há uma frase do Maynard Keynes muito interessante, porque o Newton, que é considerado o fundador da ciência como nós a conhecemos hoje, é provavelmente o cientista de mais prestígio, talvez até comparável com o Einstein. O Newton também era alquimista.
E o Maynard Keynes diz, referia-se ao Newton, he was not the first of the age of reason, não foi o primeiro da idade da razão, mas foi o último dos mágicos. E eu achei piada porque o título fez-me pensar nesta relação um bocadinho forçada às vezes, estranha, e que se conhece muito pouco, mas que a Frances Yates estudou muito, da relação entre o hermetismo, a ideia de que devia haver uma ordem no mundo, e depois a ciência que aparece, em que vão à procura de explicar essa ordem, mas que vem dos mágicos, não vem dos cientistas. E é uma área fascinante da ciência e da sociologia que sempre me interessaram muito. E depois, tem 3 razões adicionais para ter aceito falar deste livro. E que têm a ver com 3 livros. O primeiro é um livro que acabou de sair há 2 ou 3 meses atrás, ou 4 meses, já não lembro, do Thomas Piketty, que toda a gente sabe quem é, porque está muito na moda, depois de ter escrito o Capital. E ele, neste livro que acabou de sair, tem uma frase que eu gostei muito. E é talvez uma das razões principais que eu aceitei falar do livro. Ele diz: as questões económicas são demasiado importantes para que sejam deixadas a um pequeno grupo de especialistas e de dirigentes. A reapropriação cidadã deste saber, conhecimento, é um passo importante para transformar as relações de poder. Eu achei isto uma coisa tão clara, quase que estava a falar para mim, porque eu não sou nem especialista, nem dirigente, mas estou totalmente de acordo com o que ele diz nesta frase. Agora, em contracorrente, um outro grande sociólogo da minha antiga universidade, eu conheci-o muito bem, um homem chamado Martin Jay, que escreve o seguinte, eu tentei fazer uma tradução o mais correta possível. Ele diz isto em 2010 e aplica-se muito bem aos dias de hoje. Ele diz: as democracias defendem que todos os cidadãos responsáveis devem ter opiniões alegadamente bem informadas. Mas, como ninguém tem tempo e poucos sentem a necessidade de se informarem sobre questões que frequentemente são tecnicamente complexas, o resultado é uma espécie de, em inglês é phoniness, em português é uma espécie de aldrabice, em que as pessoas pretendem que as suas opiniões se baseiam na evidência, na lógica e na razão. E eu olhar para os comentadores que eu vejo na televisão, isto aplica-se, não podia ser melhor. Está mesmo au point. E depois há um outro senhor que também escreveu sobre a fragilidade das democracias, o David Runciman, escreve: para que as democracias possam florescer, é necessário que consigam associar os benefícios que conferem ao reconhecimento individual dos cidadãos. Hoje, isso já não acontece. As soluções pensadas para os desafios que enfrentamos dependem cada vez mais na expertise técnica, num movimento crescente para a tecnocracia. Eu interpreto aqui a expertise técnica como sendo também a expertise económica, não é só científica no sentido de engenharia e medicina, é também economia. Portanto, por um lado, as pessoas dependem de expertise técnica que muitas vezes as pessoas não percebem, portanto isto leva à tecnologia. Enquanto que o reconhecimento individual é crescentemente expresso na linguagem de identidades, entre parênteses, profissionais, nacionais, desportivas, de raça, de género, etc, etc. E eu tenho um comentário. E eu que detesto rótulos e que sonho com uma sociedade pós-género, isto é meu comentário.
no movimento, estas identidades vão no movimento oposto, em que a direção há algo que se aproxima mais do anarquismo. E, portanto, estes dois movimentos dificultam as democracias crescentes. Falando agora do livro, já expliquei porque é que eu aceitei falar sobre o livro, e não foi só por causa do livro. O tema do livro, na minha ótica, e eu disse logo à Mariana que eu, provavelmente, se eu percebesse 60% do livro, já ia cheio de sorte. Acho que se calhar percebi 65% do livro. É normal, se eu pedisse para fazer uma apresentação de um livro sobre física teórica. O livro, na minha ótica, tem 3 grandes temas. E que são fascinantes e onde eu aprendi imenso. O primeiro é a história da origem dos bancos. Onde é que isto aparece? Há até uma referência à existência de bancos do século X na China. Aliás, uma das minhas grandes curiosidades que remanesce é que eu ando assustadíssimo com a China, e aqui há muito pouco sobre a China. E quando eu falo da China, toda a gente diz, sim, pois, mas depois não me dizem nada da China. E eu ando mesmo muito preocupado com a China. E não é só sobre a jogadora de ténis que eu estou preocupado, é por muitas outras razões que eu estou preocupado com a China. Portanto, é a história da origem dos bancos, incluindo o banco dos bancos, ou os bancos dos bancos, mas também uma análise ética importante sobre o crédito, começando com a visão, também achei muito interessante, com a visão dos livros fundadores do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Esta ideia que o Shakespeare depois também vai, tu falas dele, da libra de carne, ou do quilo de carne que tem que vender. Em segundo lugar, também acho que é muito importante neste livro a importância crucial da confiança. A palavra confiança, que não é expressa, mas está por trás de quase todos os comentários que são feitos, na forma como entendemos e usamos o conceito do risco, os riscos que atravessamos. Eu vou falar um bocadinho mais disso no fim, também não me quero alongar muito. E, em terceiro lugar, do papel, nem sempre oculto, daquilo a que nós vulgarmente chamamos a fraude. Isto são os 3 temas principais para mim que eu percebi no livro. É uma história muito rica de exemplos que passam pela Itália, a Inglaterra, Amsterdão, os Estados Unidos e também por Portugal. Não podia deixar de ser, porque também há muita coisa que nós aprendemos em relação a isso, e que relata a origem, também para mim novidade que eu não sabia, a origem das grandes fortunas, assim como as crises recorrentes a que temos assistido durante estes séculos. E eu falo em recorrentes porque as crises, por serem tão recorrentes, aliás, o livro quase que é um dicionário das crises que vão acontecendo à medida que os bancos vão crescendo, vão desaparecendo, vão se formando, vão arranjando formas diferentes, como disse há bocado, de arranjarem coisas que a gente não percebe muito bem como é que as fazem. E, portanto, estas crises são de tal maneira recorrentes que isso me lembrou uma frase também da Alice no País das Maravilhas, em que ela diz, My dear, here we must run as fast as we can just to stay in place. Aqui temos que correr o mais depressa possível para ficarmos no mesmo sítio. E a ideia que eu tirei um pouco é que, depois destas histórias todas, destes espalhanços todos, continuamos, não é? Quer dizer, nós, quem é que não tem uma conta no banco? Não é? Nós, não sei, se calhar há pessoas que não têm conta no banco, mas devem ser muito poucas, não é? E, portanto, nós ainda não encontramos uma outra forma
eu digo aqui, e se calhar é por isso mesmo, que a esmagadora maioria dos cidadãos, mesmo desconfiando, continuam a usar os bancos que existem à nossa volta. E voltamos à questão da confiança, porque nós, apesar de não termos uma confiança total, temos um mínimo de confiança para depositar o dinheiro nos bancos. Mas também, eu acho que aí o livro também é muito elucidativo, porque tem uma grande parte, eu diria que um terço do livro tem a ver com aquilo que foi o mundo pós-Reagan e pós-Thatcher, em que as desigualdades têm vindo a crescer, as desigualdades têm vindo a crescer, quando, de facto, até ao tempo deles, e desde os anos 20, e isso é uma das coisas que o Piketty também fala, as desigualdades tinham vindo a decrescer durante várias décadas na Europa, e é só depois do Reagan e da Thatcher é que elas voltam novamente a crescer de uma forma assustadora e de uma forma que eu considero escandalosa e insultuosa até para os cidadãos deste mundo. E, portanto, eu gostava de vos dar um bocadinho o sabor deste livro. Eu gostava de ler 2 ou 3 passagens do livro, até para perceberem o que é que me chamou, porque não é só a parte técnica que é interessante do livro, é também a forma de analisar a história que este livro nos transmite sobre a evolução da banca por esse mundo fora. Portanto, eu tinha pegado aqui em quatro pequeninos textos que eu gostava de vos ler, também para vos dar o que eu chamo o sabor, o flavor daquilo que é o livro. E eu começo numa parte do início, que é uma breve história dos bancos e do crédito. As atividades de concessão de crédito, de aceitação de depósitos, de conversão e troca de moeda, nasceram com as primeiras civilizações do mundo, como a Suméria, há mais de 4.000 anos. Portanto, isto é uma história muito antiga. Atravessaram a Grécia Antiga e o Império Romano e até ao fim dos tempos medievais. Mas é a partir das cidades-estados do norte de Itália, como Veneza, Florença ou Génova, que as principais inovações bancárias se vão instituir, entre os anos 1200 e 1500. Trata-se do início do capitalismo moderno baseado na propriedade privada. Isto é quase uma introdução para o resto do livro. Quer dizer, isto é neste contexto que vamos discutir o resto do livro. A segunda passagem que eu gostava de vos ler achei muito curioso, porque tem a ver precisamente com esta ideia esta questão da banca e como é que ela também depois se fortaleceu. Dizer que o centro da atividade financeira e mercantil se estabeleceu temporariamente numa inn, ou estalagem, no centro de Bruges, talvez seja um exagero, mas um exagero com bases históricas. A cidade belga já concentrava o comércio do norte da Europa e por isso era também um ponto de passagem para comerciantes e banqueiros italianos que, munidos das suas inovações financeiras, isto aqui é uma certa ironia, munido das suas inovações financeiras, até aí estabeleceram os seus consulados, entre aspas, ao longo do século XIV. A estalagem da família Van der Burse albergou muitos desses negócios e transações financeiras, ao ponto de cunhar o termo que hoje designa o mercado organizado, a Bolsa. Beurs em holandês, Bolsa em alemão, Bourse em francês. Mas a verdadeira capital financeira da Flandres veio a ser outra. Foi Antuérpia que, em 1508, a coroa portuguesa e depois a espanhola estabeleceu a feitoria da Flandres para tratar da negociação dos produtos extraídos das colónias. Também gostei desta frase. Foi aí que nasceu a verdadeira Bolsa, ensaiada em Bruges, enquanto mercado físico destinado à troca de bens,
e valores mediante regras definidas, que surgiram os derivados financeiros, ou seja, contratos ou títulos, baseados no valor de uma mercadoria, e que apareceu o primeiro mercado de empréstimos privados aos Estados. Eu tinha mais duas outras pequeninas textos, agora mais próximo do fim, em que, no penúltimo capítulo, Mariana diz o seguinte. Ela faz uma pergunta. A banca ao comando, ponto de interrogação. Contra factos há sempre argumentos. Mas seria absurdo não reconhecer que, apesar dos sobressaltos, a finança sobreviveu à crise de 2008 e goza hoje de um quase estado de graça. Os decisores políticos que nos anos 1940 se dispuseram a expulsar temporariamente os usurários do templo, isto é fazer a referência à origem do cristianismo e judaísmo, os usurários do templo, da finança internacional, ficariam hoje surpreendidos com o quanto o mundo mudou. O neoliberalismo alterou radicalmente o funcionamento das democracias. A incrustação das práticas e lógicas de mercado nas várias esferas da sociedade e dos instrumentos da sua governação deu à finança um lugar sagrado no mundo. Os governos querem salvá-la, não controlá-la. Eu gostei muito desta frase. Não sei se é totalmente verdade, mas há aqui um cunho de verdade que me surpreendeu e que eu gostei. E a última que eu tenho para vos ler, antes de fazer o meu comentário final, está mesmo no fim, e em que a Mariana diz: a política monetária acelerou o processo de acumulação de injustiça, descrito por Piketty, que se verifica sempre que a taxa de retorno de capital supera o próprio crescimento da economia. E eu acho que nesta frase tu condensaste a mensagem quase toda do Piketty. Aliás, toda a evidência que ele traz é para demonstrar isso. Na injustiça germinam a predação financeira, as promessas de enriquecimento rápido e as correspondentes piscinas de liquidez. Enfim, as oportunidades na adversidade, entre aspas, que tanto entusiasmam os alquimistas. E eu acho que aqui o alquimista é visto de uma forma negativa. E eu gostava que tu percebesses que os alquimistas também tiveram um papel positivo na evolução da renascença na Europa e da ciência na Europa. Um papel muito pouco estudado e que vale a pena, se calhar agora com a economia, também voltar lá e tentar perceber. Eu gostava de terminar falando de um tema que é só muito brevemente, sobre um tema que me tem interessado e fascinado durante muitos anos, que é o tema de como a forma como nós entendemos, como nós percebemos o risco, porque esta forma como nós entendemos o risco e como, até há um ditado português, não é? Quem não arrisca não petisca, não é? Quer dizer, e hoje em dia esta questão de como é que a gente deve arriscar, se deve arriscar, o que é que deve arriscar, está na conversa de toda a gente, não é só de economistas. Não é? É um tema fascinante e tem implicações gigantescas na forma como nós fazemos escolhas. É um tema que me fascina e que este livro ajudou a aguçar o meu interesse e a minha curiosidade e alguma da minha imaginação. E eu acho que o risco depende, a forma como nós entendemos o risco depende de muitos fatores, mas há três que são muito importantes. O primeiro tem a ver com aquilo que se sabe ou não se sabe, não é? Quer dizer, com dados. Então, o que é que a gente sabe? O que é que a gente sabe sobre estes ETFs e estas grandes coisas que estão agora a ser inventadas por todo lado? O que é que a gente sabe? O que é que a gente não sabe sobre elas? Não é? Portanto, o primeiro fator que influencia a nossa forma de olhar para o risco é o que sabemos ou não sabemos. E isto não é só na economia, é na saúde, é na agricultura, é em tudo que a gente tem. A segunda
questão que influencia muito a forma como nós arriscamos ou petiscamos é a forma como olhamos para o mundo à nossa volta e se achamos que ele é robusto ou é frágil. E todos nós somos esquizofrénicos. Né? Nós, há dias em que achamos, em certas áreas achamos que o mundo, certas partes do mundo é muito robusto, se calhar as nossas relações com os nossos amigos mais próximos. Né? A gente acha, às vezes com decepções, né? Que acontece. Mas às vezes achamos que estamos num mundo muito robusto e outras vezes achamos que estamos num mundo muito frágil. E às vezes mudamos durante a semana. Não é? Há dias porque tivemos uma indigestão, ou tivemos uma discussão com alguém, ou perdemos o emprego, ou esta forma de nós olharmos para o mundo robusto ou frágil determina, em grande parte, a maneira como nós queremos ou não queremos arriscar aquilo que é diferente ou novo. Não é? E, em terceiro lugar, da confiança que temos nas instituições que nos dão essa informação. E eu acho que é muito importante a gente também perceber que, muitas vezes, a confiança não depende em ter mais dados. Só ter mais dados não chega. Esta ideia de que os dados, a gente inunda as pessoas. Agora, data está na moda agora. Não é? As pessoas ainda não perceberam que é preciso pegar os dados e trabalhar os dados para eles passarem a ser informação. E depois é preciso trabalhar a informação para ela passar a ser conhecimento. E depois, se tivermos muita sorte, passamos do conhecimento para a sabedoria. Mas isso é muito raro. Não é? E, portanto, não é só ter mais dados que nos ajuda a aumentar a confiança. Aliás, às vezes até diminui a confiança. Porque nós o que é importante é termos a capacidade de ir verificar se esses dados são fidedignos ou não estão. E isso às vezes é muito difícil, principalmente quando somos inundados por debates na televisão. Já perceberam a minha opinião sobre os debates. Este livro ilustra historicamente e factualmente este contexto, o contexto do risco na evolução da banca, do crédito e daquilo que é a moeda e o valor da moeda. Eu aprendi muito. Muito obrigado, Mariana, por me ter dado este chance de não perceber tudo. Também é bom, a gente pode voltar a ler. E muitos parabéns. Obrigado. Anda à pesca de microfones, espera só um bocadinho. Bom, acho que agora já toda a gente percebeu porque é que eu convidei o Alexandre Quintanilha para apresentar o livro e escuso dar mais qualquer justificação sobre as razões dessa escolha. E também por isso quero começar por agradecer ao Alexandre ter aceito o convite, estar aqui, ter feito esta maravilhosa apresentação. Descobri que conhece melhor a minha família do que eu, às tantas. E acho que não podemos ser levados pela sua humildade, porque no momento em que convidei o Alexandre para ler este livro, o Alexandre estava a ler um livro do Piketty que eu nem sabia que existia. E portanto, acho que escolhi a pessoa certa e esta intervenção mostra isso muito bem. Quero também agradecer a vossa presença, todas as amigas, os amigos que estão aqui hoje, família, camaradas. E dois agradecimentos, um à Rita Rato e ao Museu do Aljube por nos terem deixado fazer aqui esta apresentação, um segundo à Bárbara. Quando nós falámos pela primeira vez, poderia haver um livro e o livro não era este. Eu, entretanto, fui mudando de ideias à medida que fui escrevendo o livro, que fui avançando com esta escrita. E a Bárbara foi confiando em mim e pronto, e às tantas aceitou que aquilo que eu fizesse seria o certo e foi-me chateando para produzir e para ter um livro pronto numa data específica, de preferência na Feira do Livro ou no Natal, mas se não fosse por essa pressão e por essa confiança, eu tenho a certeza que não havia livro nenhum e por isso agradeço muito à Bárbara a confiança e por ter feito uma edição linda e maravilhosa. Eu acho que podemos concordar. Ninguém duvida disso. Queria dar-vos duas explicações, também não me quero alongar muito sobre o livro. E são as duas explicações que eu acho que respostas a perguntas que me têm feito. A primeira é, afinal, sobre porque é que é este livro? E a segunda é, porque é que escolheste este título?
são as duas perguntas que eu acho que têm sido, ou que eu tenho ouvido mais frequentemente. Já aqui foi dito, não é um romance histórico, não é Inês Sena, não é um romance histórico, não sei onde é que ela está, mas perguntou-me hoje, não é um livro de poesia, é de facto um livro sobre bancos, é um livro sobre finança. Mas se eu vos dissesse à partida o que era, vocês não estavam aqui hoje. E, portanto, há algum mistério na elaboração do livro que se reflete no seu título, que eu acho que tem precisamente este propósito, o de não ser, à partida, visto como mais um livro sobre bancos ou mais um livro sobre finança. Também não é a minha tese de doutoramento, algumas pessoas perguntaram, eu não teria coragem de a expor desta forma. Também não é um trabalho sobre as comissões parlamentares de inquérito. Este é um livro sobre assuntos que me interessam e, portanto, foi uma oportunidade de estudar, de condensar algum conhecimento que fui adquirindo, de ter uma desculpa para estudar novas matérias, para poder mastigá-las, organizá-las e transformar esse conhecimento numa coisa que possa ser comestível também por outras pessoas. E, em parte, o objetivo é um pouco o que o Alexandre dizia. A economia não é uma ciência de peritos. E eu contrario essa ideia na minha vida como académica e contrario também na minha vida enquanto divulgadora de ideias económicas. A economia tem a ver com as decisões mais importantes da nossa vida e, portanto, tem que estar ao alcance de qualquer pessoa compreender os principais temas e compreender as principais discussões que se nos colocam. Segunda questão. No Sonho Selvagem do Alquimista, porquê este título? Eu não sou muito boa a fazer títulos, mas sei reconhecer um bom título quando o vejo. A primeira versão era para ser No Sonho Selvagem do Alquimista, Banca ao Comando do Mundo. Mas depois a banca, o livro não é só sobre banca, é sobre finança. Então vá, Sonho Selvagem do Alquimista, a finança ao comando do mundo. Mas a finança ao comando do mundo é muito lata, é muito chato. Então vá, não pode ser. O Sonho Selvagem do Alquimista não sabia muito bem alguma coisa ao comando do mundo, diz-me a Bárbara. É muito grande, não cabe na capa. Ficou só no Sonho Selvagem do Alquimista. Foi preciso convencer a Bárbara, porque ninguém percebia o que é que no Sonho Selvagem do Alquimista queria dizer. Temos que escrever uma boa contracapa, mas vai ficar este título por isso mesmo. Porque não quer dizer que não tenha um significado, eu já lá vou a esse significado, mas porque esse mistério pareceu-me útil em atrair pessoas para o livro e para além da linda capa que tem, mas de poder chamar a atenção. Porquê o Sonho Selvagem do Alquimista? O início deste livro é a moeda. A moeda é um tema que sempre me interessou, que eu estudei muito no passado, depois acabei por não usar muitas coisas que estudei. Mas a origem da moeda, o que é a moeda? Nós andamos com moedas de 2 euros no bolso, temos dinheiro no banco. O que é? Como é que é feita? Como é que ela aparece? O que é que ela significa? Quem é que a pode criar? Esse é o início do livro e é, no fundo, a metáfora para a alquimia. A alquimia, para mim, é a criação da moeda. É uma alquimia social. A moeda não existe em forma nenhuma, não tem qualquer valor, a não ser o valor da nossa confiança que essa moeda pode comprar e pagar coisas. E não existe outra, não existe maior alquimia social do que a moeda. Eu não acho que ela seja uma coisa negativa, eu acho que ela é uma coisa positiva. Ela mostra-nos como a nossa sociedade é feita de instituições, como a nossa sociedade é feita de confiança. E é por isso que funciona. E a moeda é essencial ao funcionamento da economia. O crédito é essencial, a dívida é essencial ao funcionamento da economia. Em si, esta alquimia é uma alquimia necessária para o funcionamento da nossa vida em sociedade. Mas também é verdade que essa alquimia é tão poderosa que ela determina relações de poder, que ela determina relações de desigualdade entre pessoas, que ela determina relações que concentram a riqueza e que reproduzem essa desigualdade. E isso parte não só da alquimia em si, que é a produção de moeda, mas do alquimista, que é quem controla a produção de moeda. E por isso a alquimia para mim não é um fator negativo, acho que é um fator positivo e necessário, mas o alquimista tem neste livro uma conotação negativa, porque o alquimista é quem tem controlado o processo de criação de moeda, que neste caso é a banca privada e nas suas várias derivações e evolução ao longo da história. E portanto o alquimista
é o detentor do poder da alquimia, do poder de fazer moeda e de a controlar. E o alquimista faz o mundo à sua imagem e à imagem desse poder e dos seus interesses, tendo esse poder em conta. E, portanto, o mundo é o seu sonho selvagem. O sonho selvagem do alquimista é o capitalismo financiarizado. É um mundo em que as regras são feitas à luz desse poder do alquimista, que é o poder de criar moeda, o poder de determinar as relações financeiras. Portanto, não tem grande mistério. No sonho selvagem do alquimista é isso mesmo. É um mundo que se tornou um mundo feito à luz dos interesses desta alquimia e de quem a controla. O que é que podem, ou o que é que eu acho que podem encontrar neste livro e o que é que eu procurei que ele trouxesse? Eu não tinha nenhum guião à partida, eu fui escrevendo conforme pareceu que fazia mais sentido. O Alexandre disse, e eu peço desculpa, teve 10 dias para ler o livro. Eu posso assegurar que não o escrevi em muito mais tempo, não foram 10 dias, mas é isso, o livro parte da moeda, parte do processo de criação de moeda, como é que os bancos criam moeda, o que é preciso para criar moeda. Vou já quebrar o suspense, não é preciso nada, carregar num botão de computador e a moeda aparece. É assim que a coisa é feita. Discuto um bocadinho sobre a moeda ser crédito. Toda a moeda é dívida, não há outra moeda que não seja dívida. A moeda sempre é dívida, a moeda só é criada quando é criado um empréstimo a alguém. Antes disso a moeda não é criada. Nós não desenterramos a moeda do chão, não usamos ouro e, portanto, toda a moeda é dívida. Sempre que eu vou ao banco, peço um crédito à habitação, aquele dinheiro aparece na conta, 100 mil euros na minha conta. De onde é que vem aquele dinheiro? De lado nenhum. Mas acabou de ser criada a moeda. Sob que forma? Dívida. A moeda sempre é dívida. E esse é um ponto de partida do livro. E o livro procura contar um pouco a história sobre como, ao longo do tempo, a sociedade tentou lidar com esta ideia da moeda dívida e, sobre e lidar com os seus perigos. E, portanto, como os bancos foram surgindo, como sociedade-estado, no caso de Veneza ou de Génova, foram lidando com os problemas do banco que criavam moeda através do crédito e depois aquilo dava enormes crises financeiras e depois era preciso banir os bancos todos e depois foi preciso criar bancos centrais para tentar controlar os bancos, mas os bancos centrais também eram eles detidos por mercadores privados. Na altura também não havia Estado e, portanto, não havia a hipótese de haver um banco público, e toda esta discussão sobre como é que a sociedade tentou controlar o poder da moeda. Em Barcelona decapitavam-se banqueiros, mas isso foi em Barcelona há muitos anos atrás, na Idade Média. Mas isto é só para dizer que, ao longo do tempo, a sociedade sempre tentou perceber o que é que fazia com banqueiros corruptos e o que é que fazia com banqueiros que utilizavam demasiado o seu poder para criar moeda. E essa história está presente. Procurei também discutir um bocadinho os bancos centrais, que são precisamente o elemento que é criado na história para tentar controlar o poder dos bancos. Eles nem sempre foram públicos, raramente foram públicos, mas foram sempre tentativas de impor o interesse público ao funcionamento da banca, organizar o sistema financeiro, evitar crises financeiras. Sempre tiveram um pezinho na banca privada e outro pé no Estado, e esta relação entre Estado, bancos centrais e banca privada, que acho que também é importante discutir, porque esta relação entre Estado, banca privada, banco central, não é muito estanque. Seria de esperar que o Estado estivesse sempre a puxar pelo interesse público, a banca privada sempre a puxar pelo seu interesse, e, enfim, um banco central no meio, conforme os momentos. Mas, dependendo dos momentos da história, este trio, este triângulo Estado, banca privada, banca central, foi mais para um lado ou foi mais para o outro, e isso tem a ver com os momentos históricos e tem a ver com a relação de forças ao longo da história. Há dois momentos que são exemplares e que estão aqui detalhados com um bocadinho mais de profundidade, que é o momento do pós-guerra, que é uma altura, a frase de tirar a usura do templo da finança internacional é uma citação do secretário de Estado do Tesouro norte-americano, que a seguir à Segunda Guerra declara que quer tirar a usura do templo da finança internacional. Portanto, pós-Segunda Guerra como um momento temporário, mas em que as regras da finança foram subjugadas a alguns princípios de interesse público, se assim quisermos, o pleno emprego, a democracia, os salários, a recuperação de algumas regras de controle na economia, e por isso
limitaram-se a circulação de capitais, por isso criaram-se regras para os bancos, impediram-se os bancos de poder ter atividades de investimento, enfim, não vou continuar muito. E como nos anos 70, com o neoliberalismo, todo esse processo de subjugação da finança a princípios democráticos e a princípios outros que não o lucro, a mera persecução do lucro privado, se altera. E nos anos 70 isso altera-se. Há várias teorias sobre porque é que isso acontece. Mas isso altera-se em larga medida porque os Estados e os governos, para além de estarem ideologicamente comprometidos com a ideia do mercado livre, mas foram compreendendo que poderiam fazer um outsourcing de decisões políticas difíceis para os mercados financeiros. O que é que eu quero dizer com isto? Dá muito trabalho ter políticas públicas para a habitação. Dá muito trabalho ter políticas que determinem a distribuição da riqueza, que determinem como é que grupos sociais é que podem ter acesso a que recursos. Dá muito trabalho ter uma política de combate às alterações climáticas. E então o que se fez foi entregar aos mercados financeiros a regulação de todos esses espaços. Passamos a ter crédito livre, não há controle de taxas de juro, não há controle de capitais. O mercado resolve aquilo que os Estados abdicam de resolver pela sua intervenção pública. E é este processo contínuo que tem vindo a marcar a economia desde os anos 70. E começou no mercado da habitação, que depois foi por aí adiante, acabando com a crise de 2007 dos produtos complexos baseados nas hipotecas dos Estados Unidos, mas que hoje, por exemplo, está no mercado, está no combate às alterações climáticas. Há quem acredite que é criando fundos de investimento complexos, os ETFs, que clamam e que juram ser ambientalmente sustentáveis, e pôr esses fundos na bolsa e investir nesses fundos é a forma de combater as alterações climáticas. Há quem acredite que criando aplicações de telemóvel para investir na bolsa ao segundo é uma forma de democracia, porque se democratiza o acesso à bolsa de valores e à hipótese da riqueza instantânea para cada pessoa. Há quem acredite que criando uma criptomoeda chamada Bitcoin, que não é mais do que uma invenção sem qualquer sentido, se pode libertar a economia e os indivíduos da opressão do Estado e do Banco Central. Quando, na verdade, não estão a fazer mais do que criar uma moeda privada que já existia nos Estados Unidos e teve que acabar porque só deu crise. E, portanto, a ideia de que o mercado resolve todos os problemas e que não é preciso poder público, discussão democrática, intervenção democrática, é uma ideia que eu procuro, de alguma forma, e tanto quanto possível, desconstruir. Há, depois, duas últimas reflexões. Há alguns episódios particulares, nomeadamente, o Sandra não se referiu a isso, mas eu procurei um bocadinho alguma história do Banco de Portugal. Ela não é muito conhecida, mas há um episódio do Banco de Portugal com o ouro nazi, a forma como o Banco de Portugal permitiu ou não permitiu lavar o ouro nazi e continuar a apoiar o regime nazi através destas operações monetárias, uma história que o Banco de Portugal continua a esconder, que é muito pouco discutida no país e que mostra como as elites económicas em Portugal compactuavam com o regime nazi, enquanto isso continuasse a encher os seus cofres e os seus bolsos, mas enfim, são pormenores históricos da história. Há depois só um ponto para terminar que me pareceu importante discutir, porque ele é mais recente, que é, surgiu ao longo dos últimos anos, das décadas, uma coisa chamada banca sombra. O que é a banca sombra? A banca sombra são bancos que não são bancos. Não é o banco, não é o BES, mas são fundos de investimento internacional que servem o papel de bancos. Fazem créditos, fazem operações financeiras, mas não são bancos como nós os conhecemos, não estão sediados em um lado nenhum, estão sediados num offshore e têm os seus departamentos, mas são fundos de investimento internacional. E com o tempo, a banca tradicional tem estado a perder força para esta banca sombra, que são estes fundos de investimento internacional. Olhem para a economia portuguesa. Onde antes havia o BES, nós conhecíamos quem era o Sr. Ricardo Salgado, era o dono do BES. Morava em Cascais. Nós conhecíamos quem era o dono do BPN, era o Sr. Oliveira e Costa. Nós também conhecíamos pelas piores razões, mas a verdade é que conhecíamos quem eram os donos. Do BCP, do BPI, sabemos quem são.
Nós hoje não sabemos quem são os donos dos bancos. São fundos de investimento internacional. A banca tradicional já não manda no nosso país. Quem manda é a banca sombra. E nós não sabemos o que é a banca sombra. Não fazemos a mínima ideia do que é a banca sombra. Portanto, tem havido uma transição de poder. Essa é uma das perguntas que acho que vale a pena fazer hoje. É de que forma é que a estrutura de poder em Portugal e no mundo está a mudar da banca tradicional para a banca sombra. Eu acho que está, e acho que esse processo está a ser incentivado, inclusive, pelas instituições europeias e pelas regras europeias, e acho que essa é uma pergunta que podemos fazer. Finalmente, como é que se reverte este processo? Como é que nós podemos encarar uma espécie de facto consumado, que é o poder da finança na sociedade hoje, a sua imposição em todas as esferas da nossa vida. Não há ninguém que não tenha conta bancária, não há ninguém que não precise de serviços financeiros para aceder à saúde através dos seguros, cada vez mais à educação, cada vez mais à habitação. Portanto, a finança invade todas as esferas da nossa vida. E como é que isto se reverte e como é que tornamos as nossas economias, as nossas sociedades mais resilientes, menos suscetíveis a crises, mais democráticas também. Quem tiver a resposta para isso poderá, enfim, divulgá-la, mas eu acho que há alguns caminhos que nós podemos seguir. O Keynes, quando falava do risco, a Keynes tinha uma discussão muito grande sobre risco e incerteza, porque ele diferenciava risco e incerteza. O risco pode-se calcular, a incerteza não se pode calcular. A incerteza é nós só não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, não sabemos. O risco pode-se calcular. O risco é, em média, eu sei que cai um avião por ano e, portanto, eu sei qual é o meu risco a entrar num avião. Incerteza é eu saber se a companhia de aviões XPTO vai existir daqui a 30 anos. Não sei. Não sei o futuro. E o Keynes dizia que contra a incerteza e contra o que a incerteza faz à economia, que é a incerteza cria crises, faz com que a economia se desestruture, só há uma coisa a fazer, que é instituições públicas fortes. Instituições não é só muita informação, é instituições públicas fortes, em quem as pessoas confiem. É só isso que nos permite sobreviver à incerteza e sobreviver às lógicas instáveis que o mercado impõe. E pronto, são um bocadinho estas as discussões que eu procuro trazer com o livro. Eu procurei que ele não fosse demasiado complexo, não é de todo esse o objetivo, mas também não quis deixar de falar de assuntos por eles serem um pouco mais difíceis. Acho que ele é acessível, tanto quanto posso dizer. Mas mesmo se não for acessível, ninguém vai saber, porque tem uma capa linda e um nome enigmático, que eu acho que é, no fundo, é o objetivo. Obrigada por terem vindo. Mariana, agora vais assinar uns livrinhos, não é? Quem quiser, acho que a Mariana está com imensa vontade de assinar livros. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.